Pois bem, meus amigos, as eleições em São Paulo estão deixando os blogueiros da Globo muito, mas muito chateados. Apesar de todo o esforço que eles vêm fazendo para construir a imagem de um Boulos moderado, Boulos do MTST moderado, aquele que participava de protestos fechando rodovias e queimando pneus, este mesmo. Todo o esforço deles foi por água abaixo, porque a verdade se impõe. E na redação do Globo, eles descobriram que é justamente entre os eleitores mais pobres que a repulsa à esquerda aumenta cada vez mais. Afinal de contas, nenhum rico precisa se arriscar à noite esperando transporte para voltar do trabalho para casa, não é mesmo? Na verdade, o movimento revolucionário sempre foi encabeçado por essa beautiful people, pelos socialistas de iPhone, pela esquerda caviar. Então, no vídeo de hoje, além de rir da cara dos blogueiros, como assim o Boulos perdeu na periferia e ganhou mais votos na Vila Madalena? Eu vou esfregar na cara deles o total descolamento da realidade desse povo da esquerda que diz que vai defender os pobres, mas quando chega ao poder, só pisoteia na cara do povo que o elegeu. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E bem rapidinho, antes da pauta, eu tenho um recadinho pra você. Hoje o meu recado vai pra você que sente dores nas articulações, dores musculares. Só quem passa por isso sabe como é ruim não poder jogar um futebol com os amigos porque tá sentindo o joelho, não pode ficar muito tempo sentado trabalhando por causa que a lombar começa a reclamar. E é por isso que eu trago essa dica especial, o NatoShark Dia e Noite, uma empresa com mais de 20 anos no mercado e com todos os laudos técnicos. NatoShark Dia e Noite é um suplemento 100% natural que vai te ajudar a ter mais saúde, disposição e não precisar mais passar por todos esses problemas. Então, se você tem problemas com artrite, artrose, osteoporose, lesão na cartilagem, lesão nas articulações, fraqueza e dores musculares, esse amigão aqui, ó, vai te ajudar muito. NatoShark Dia e Noite tem ação 24 horas por dia. De dia, ele vai trabalhar te ajudando aí no alívio das dores. E de noite, enquanto você descansa, ele vai atuar fazendo a regeneração das cartilagens e dos ossos. Também atua na musculatura. Então, eles estão com uma condição super especial para quem acompanha aqui o meu canal, um precinho super camarada e o melhor de tudo, parcelado em até 10 vezes. Basta você ligar para o telefone que está aparecendo aí na sua tela ou então clicar no link que eu vou deixar aqui na caixinha de informações e no primeiro comentário fixado que você já vai cair direto no WhatsApp da NatoShark e vai ter uma atendente te esperando para sanar todas as suas dúvidas. E vale lembrar, pessoal, que é muito difícil a gente que trabalha aqui com canal sobre notícias, canais conservadores, conseguir uma marca parceira. Então, valorizem a NatoShark, porque ela é uma marca que, acima de tudo, valoriza o Brasil, valoriza os patriotas. Não perde tempo, corre, clica no link ou liga que eles estão te esperando. Pois bem, e nós vamos começar então com o clima de velório que tomou conta da Rede Goebbels. A direita começou no Brasil recente a fazer mais manifestações, agora recentemente, quando manifestação já era uma coisa mais aceita, já nós estamos uma democracia. A esquerda fazia manifestação num tempo em que era proibido, né? E aí acabou criando-se uma cultura de que contra a esquerda tem que dar porrada. Infelizmente foi assim que aconteceu. Mas eu acho que a novidade dessa eleição é outra, na minha opinião, pelo menos. Por que Boulos vai dormir na casa de um apoiador na periferia? Porque, como disse o presidente Lula, ouvindo outras pessoas aqui, a esquerda dava como certa que a periferia era dela, né? Que vinha por gravidade, que ali era já estavam tão acostumados em fazer campanha ali pelo passado do Partido dos Trabalhadores, do PSB, que
tinha ali um trabalho forte na periferia, que aquilo ali é nosso. E essa eleição está mostrando que aquilo não, aquela região, né, aquilo não é, parece até pejorativo, deixa eu mudar a palavra. Aquela região, aquela comunidade, que é muito importante do ponto de vista cultural, social e econômico, ela não é nem de direita nem de esquerda, ela é de acordo com a circunstância em que ela sente que aquele campo está ouvindo melhor ela. Por que será? Por que será que justamente os mais pobres estão tendo cada vez mais aversão à esquerda? Será que é porque eles estão se dando conta que o candidato de esquerda passa por lá prometendo vai acabar com a fome, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo e na verdade eles são enganados? Principalmente agora que a gente passou por uma gestão de 4 anos do Bolsonaro, que não era de esquerda, e a população pôde comparar melhor, porque até então a esquerda reinava absoluta. A gente teve a sequência de Fernando Henrique Cardoso, depois foi mais para a esquerda ainda, Lula, Dilma, e aí a gente teve aquela transição do Michel Temer, 4 anos de Bolsonaro, e agora de volta à realidade da esquerda. Eu acho que também a periferia está conseguindo comparar um pouco melhor. Mas para além disso, olha como a esquerda age quando ela chega no poder. Aqui, denúncia recente de ontem do Portal 360, a gente acompanhou alguns vídeos atrás, o escândalo que aconteceu lá no Ministério dos Direitos Humanos, com assédio, inclusive a ministra Aniele Franco, e agora as denúncias são no Ministério das Mulheres. O Ministério das Mulheres é acusado de assédio moral e racismo. A ministra Cida Gonçalves e a número 2 da pasta, Maria Helena Guarese, foram citadas 17 vezes em relatos ouvidos pelo jornal Alma Preta. E é interessante que essas duas ministras são próximas, adivinha de quem? Dela mesma, a primeira-dama. Olha só esse parágrafo. A ministra é próxima da primeira-dama Janja Lula da Silva. Em julho, viajaram juntas para Foz do Iguaçu, onde Janja discursou. Na oportunidade, ela chamou Cida e a ministra da Gestão e Inovação, a Esther Devec, de amigas de governo e afirmou que as 3 estão na trincheira pela defesa das mulheres nos espaços de poder. Parece que os subordinados estão relatando outra coisa, muito parecido com o que aconteceu no Ministério dos Direitos Humanos. E essa outra denúncia aqui que envolve diretamente o candidato, o Boulos. MTST exclui militante de projeto habitacional e inclui mulher de bolos e 5 filhos de líder. Ela descumpriu normas do programa ao nunca ter residido no imóvel, relata o jornal. Então a Oeste aqui está republicando um levantamento que foi feito pela própria Folha de São Paulo, fazendo jornalismo. Parabéns, continue assim fazendo jornalismo que a gente gosta. Mas a regra aqui para essas casas populares do governo é que a pessoa tem que morar no imóvel. Ela não pode se inscrever no programa habitacional e depois sair vendendo e alugando. Tem que ser para ela residir. Mas olha só os detalhes dessa história sórdida no movimento do senhor Boulos. A liderança do movimento, comandada por Boulos já na época, removeu 61 integrantes da lista de beneficiários do projeto habitacional, o famoso aí Minha Casa Minha Vida. Olha só como tudo aconteceu. Os excluídos haviam formalizado a compra dos seus apartamentos. Então, eles compraram os apartamentos em abril de 2013. Mas, na véspera da entrega, que foi no ano seguinte, em dezembro, eles tiveram que assinar documentos que transferiam essas unidades para terceiros, pessoas que eles afirmam que não conheciam. Os militantes do MTST alegam que receberam orientações do movimento para assinar os papéis e, em pelo menos 4 casos, não estavam cientes do conteúdo. Olha que grave isso. O movimento está sendo acusado de fazer os seus militantes assinar documentos e essas pobres dessas pessoas que são vítimas desses movimentos, é isso que eles fazem, eles utilizam esse povo como massa de manobra para fazer chantagem política e não dão o benefício que eles prometem. Eles fizeram os militantes assinarem documentos sem saber nem mesmo o conteúdo. Conforme os relatos de 5 deles à Folha, a exclusão foi baseada na participação nas atividades do movimento. Quanto menos engajamento, menos pontos para
para garantir a unidade. Essa troca afetou 1/3, 32% dos beneficiários que estavam originalmente listados no contrato. Então, vocês estão entendendo o que acontece aqui? Eles fazem tipo uma chamada. Então, a pessoa que recebe o imóvel fica escrava desse movimento. Ela não pode mais faltar a um evento. Ela tem que comparecer em todas as manifestações, em todos os movimentos, porque senão ela perde direito ao imóvel que foi financiado com dinheiro dos nossos impostos. Não foi o movimento do sem-teto que deu aquele imóvel para elas. Foram os trabalhadores e empresários do Brasil que, através do pagamento dos seus impostos, dão as condições para que seja feita essa construção. E aí, quando chega na hora de beneficiar o pobre, que a esquerda diz defender, eles ficam fazendo esse tipo de chantagem suja. Mas eu tenho mais um videozinho para deixar bem claro aqui o que aconteceu em uma manifestação aqui em Porto Alegre. Olhe essa militante de vermelho 13 sendo extremamente racista. Para mim, isso aqui não tem outro nome. É racismo. Obrigado pelo carinho, minha amiga. Obrigado de coração. Vamos juntos. É Rodrigo e professora Lúcia. É o 45. Dia 27 de outubro. Rodrigo e professora Lúcia. É isso aí, Santa Maria. Tá chegando a hora. Parte 45. É um absurdo que a gente não precisa nem comentar, né? Fica bem claro ali ela dizendo, olha a cor da tua pele. E imagina, eu sou obrigada a falar esse clichê aqui, mas imagina se fosse alguém de verde e amarelo com a bandeira do 22, o que teria acontecido? Mas parece que a esquerda tem licença poética para fazer qualquer coisa, assédio, racismo, qualquer coisa, e nenhuma punição é dada a eles. Outra deslocada da realidade é a dona Luana Piovani. Olha só o que ela fez. Vocês sabem que a mãe da Isabela Nardoni foi eleita com uma votação muito expressiva em São Paulo e ela fez um vídeo declarando apoio ao Nunes contra o Boulos e a Luana Piovani resolveu dar a surtadinha dela, coluna do Igor Gadelha. Luana Piovani critica a mãe de Isabela Nardoni por apoiar o Nunes. A vereadora eleita, a mãe da Isabela Nardoni, foi criticada pela atriz e ativista Luana Piovani e por outras mulheres nas redes sociais. Vale lembrar aqui que Luana Piovani mora em Portugal. Ela mora em Portugal porque aqui no Brasil não é seguro. E olha só o que motivou. A vereadora, a Ana Carolina Oliveira, que foi eleita em São Paulo, publicou um vídeo ao lado do Nunes criticando o candidato do PSOL, o Boulos, na eleição da capital. E qual que foi a crítica dela? Abre aspas, não posso apoiar quem teve a oportunidade de lutar contra a redução de pena e saídas temporárias de pessoas como o cara que acabou com a vida dela e não fez, disse a vereadora eleita nas redes. Então, ela teve a filha ceifada da vida dela por causa disso e tá vendo os criminosos terem o benefício, que eu já falei várias vezes, o problema no Brasil é a impunidade. E o Boulos, quando teve a oportunidade de votar contra a saidinha, votar contra a redução de penas, o que ele faz? Como todo bom militante esquerdista que prega que os bandidos são pobres vítimas da sociedade, ele votou contra. Então, essa é a crítica da Ana Carolina, mas Luana Piovani, que está lá em Portugal muito segura, olha o recado que ela deixou. Amada, você tá apoiando esse bolsonarista? Tô boba. Não, tem que apoiar o Boulos, do MTST, que faz isso que eu mostrei pra vocês que saiu na matéria da Folha, que vota contra o fim da saidinha, porque a dona Luana Piovani acha que o Ricardo Nunes é bolsonarista. Extrema-direita fascista, ó meu Deus, o Ricardo Nunes. Depois ela passou muita vergonha e apagou o comentário. Outra que também passou vergonha, também tá bem descolada da realidade, a elite branca endinheirada que se arroga, né, a virtude de defender os pobres, é a dona Xuxa, que se deu mal e vai ter que indenizar o Magno Malta. O que aconteceu? A Xuxa publicou um livro na época da pandemia chamado, tá aqui o nome, ó, Xuxa Maia, o bebê arco-íris, que
abordava a temática da bandeira do arco-íris para crianças. É uma insistência que eles têm. E o Magno Malta fez um vídeo na época criticando o livro. A Xuxa entra na justiça pedindo danos morais e o juiz diz claramente: minha senhora, a senhora é uma senhora pública, a senhora pode escrever o livro que a senhora quiser, mas as outras pessoas têm o direito de criticar como elas quiserem também. Então o Magno Malta venceu a ação e agora a Xuxa vai ter que pagar indenização. Enquanto a nossa justiça está preocupada com as fake news, os blogueiros estão preocupados com o discurso de ódio, não sei o que mais. Olha o que está acontecendo no mundo real, esse que o pobre vive, que o pobre fica na parada de ônibus esperando para voltar para casa depois de ter trabalhado 8 horas de pé, muitas vezes. No mundo real, o que está acontecendo é isso daqui. E eu quero de novo ver o que a Justiça Eleitoral vai fazer com relação a esses casos que estão aparecendo. Um eleitor do Maranhão, e a matéria do Lacrástico, hein? Eleitor no Maranhão diz que vendeu voto por 1.500 telhas, 20 sacos de cimento e madeira. Ficaram me ameaçando. Diferença de 2 votos, deu a vitória a Ari Menezes, do PP, Progressistas, eleito na disputa contra Taimara Amorim, do PL. Então, numa pequena cidade, onde o prefeito foi eleito por uma diferença de 2 votos, há denúncias de compra de voto. Tem até o vídeo. Ele falou que tinha negociado o voto dele por 1.500 telhas, 20 sacos de cimento e madeira, só que o candidato só entregou as telhas, então ele não entregou o voto. Tem o vídeo do caminhão indo buscar as telhas e tem relatos de mais outras dezenas de pessoas. Ou seja, tá muito, assim, na cara que essa eleição poderia ter um resultado diferente caso não fosse essa truculência. Aqui nem é a esquerda, né? O Progressistas é a galera do Centrão contra a candidata Taimara. O que será que vai acontecer nesse caso? Mas só mostra o quão descolado da realidade é essa galerinha que fica comentando os assuntos, sobe na Torre de Marfim para comentar na Globo, fica espantado. Como assim o pobre não vota no Boulos? Gente, que horror! E agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!